Olá, boa noite! Hoje eu vim responder uma pergunta que muitos fazem para mim ao longo das consultas, que é: posso perguntar sobre outra pessoa? Aqui a gente vai estar trabalhando com um princípio básico, seja para quem está tirando os oráculos, para quem está utilizando ali, para quem é o oraculista, quanto para a pessoa que está consultando, que é o karma. Tudo que a gente faz ali quando a gente está mexendo com os oráculos, na verdade na vida, mas isso fica muito evidente quando a gente está trabalhando com oráculos, tem um retorno energético para a gente. Então a minha questão é, número 1, essa pergunta que eu estou fazendo sobre essa pessoa tem conexão comigo? Por exemplo, quando eu quero saber sobre o caráter ou as intenções de uma pessoa, isso me afeta. É uma pergunta que é válida. É justificável eu estar perguntando isso? Porque as minhas decisões, porque o meu caminho depende dessa minha resposta também. Ok, sinal verde. Outro ponto que a gente pode estar observando. Essa minha pergunta, ela tem uma má intenção nela? Se a minha resposta for sim, obviamente meu sinal é vermelho. Não. Essa não é uma boa forma da gente estar usando o oráculo ali a nosso favor. Agora, se é uma perguntinha do bem, que eu não vou estar invadindo o espaço daquela pessoa à toa, que é uma pergunta justificável, estou preocupada com aquela pessoa, é importante, tem uma conexão comigo, se é uma pergunta do bem, ok, essa pergunta ela pode ser feita, ela pode ser trabalhada. Então é nisso que a gente tem que se pautar, é isso que a gente tem que pensar, tanto enquanto consulente, né, enquanto quando eu estiver fazendo essa pergunta, quanto oraculista. Essa pergunta, pera lá, essa pergunta ela é legal, ela é válida, ela é justa, né? É isso, se pautar pelo justo, ela sempre tem que ser o nosso norte. Por exemplo, tem uma pergunta que ela acontece bastante frequentemente, que é com relação ali à vida amorosa. Quando eu pergunto assim, ele vai voltar para tal pessoa, né? Não tô perguntando se vai voltar para mim, ele vai voltar com tal pessoa, mas ele vai se apaixonar pela fulana, mas ele vai acabar ficando com a outra fulana agora que a gente terminou? Há uma invasão nessa pergunta? Sim, mas a gente sempre tem que pesar, né, se é uma pergunta justa e justificável a partir daquele cenário daquela consulente. Essa pergunta, ela vai estar trazendo algo de bom? Essa resposta, de repente, vai estar impulsionando essa consulente para um momento novo, né? Vai estar abrindo os olhos com relação a alguma coisa? Então, essa pergunta, ela é justificável. Ela é uma mera fofoca, uma mera birrinha? Às vezes, até o próprio oráculo vai dizer, não vou responder essa pergunta, né? A gente vai ter essa configuração. Então, basicamente, a gente tem que pesar se essa pergunta ela é justa, ela é invasiva, ela é justificável, ela é uma pergunta do bem. É nisso que a gente sempre tem que estar ligado, é nisso que a gente sempre tem que estar pensando, lembrando que os oráculos, eles são extremamente kármicos, certo? Eu espero ter contribuído com essa resposta, que tem muita gente que pergunta sobre ela. Desejo um ótimo sábado, que a gente utilize essa lua balsâmica aqui para estar refletindo e pensando em coisas que a gente precisa resolver, em coisinhas que a gente precisa curar, e que às vezes a gente não necessita de um oráculo nessas horas, mas refletir, pensar, ouvir, que às vezes nós temos respostas que estão lá dentro e a gente sabe o que precisa fazer.